Bom dia, galera. Eu resolvi gravar essa aula. Semana que vem a gente podia agendar uma. A semana que vem acho que vai ser feriado, né? Mas na outra semana a gente ia agendar uma reunião, porque daí a gente começa o assunto. Eu já dei uma iniciada, eu quis fazer um, uma mudança assim de tema. A gente começou a falar de sustentabilidade, né? Mas eu resolvi voltar em algumas doenças que estão aumentando agora, principalmente por conta da pandemia e vinculadas à água e ao saneamento básico. A gente vai fazendo uma mescla de doenças vinculadas e o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Então, nós vamos falar mais sobre sustentabilidade, né? Sobre a gestão ambiental e a sustentabilidade, mas eu resolvi trazer e mesclando com um pouquinho de mais algumas doenças que têm sido comentadas, muito comentadas agora por conta da pandemia, por conta da dificuldade de vacinação das crianças, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a hepatite A. Assim não fica muito cansativo a gente falar só sobre doenças, né? A gente já falou sobre algumas parasitoses e que são vinculadas à água e à contaminação orofecal. Essa é uma doença que também é contaminação orofecal, né? Que tem uma transmissão orofecal, mas de muita responsabilidade do saneamento básico e do tratamento da água e do lixo. Vou trazer até com uma pesquisa recente agora de 2020, 2019, 2020, de algumas cidades de Minas Gerais, fazendo esse viés, né, do tratamento de água, do tratamento do lixo, do tratamento e da reciclagem do lixo, com relação à incidência da hepatite A. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho primeiro o que é essa doença, a transmissão, o que ela causa, para depois a gente falar um pouquinho do saneamento básico, o tratamento do lixo e quanto isso tem um impacto sobre o aparecimento dessas doenças, tá bom? E assim a gente mescla um pouquinho, falando para não ficar só um assunto de sustentabilidade, que seria o nosso último tópico, né, das nossas aulas, tá bom? Então a gente faz uma reuniãozinha depois do feriado, assim vocês estão descansados, vão ter poucas atividades para resolver, porque de mês de outubro já foi e a gente só começa agora no mês de novembro, tá bom? Muita saudade de vocês. Eu sei que vocês tocaram no assunto de que eu fiz um erro, né, na questão 4, eu acredito. 4, né, é uma questão que ficou mesclada, a resposta e a pergunta. Então, ela vai ser anulada, eu quero que vocês fiquem tranquilos e ninguém vai ser prejudicado, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar da hepatite A e o saneamento básico. Vamos falar um pouquinho da história, né? Na década de 70 e 80, Portugal era um país da Europa Ocidental com grande número de casos de hepatite A e uma prevalência altíssima, que inclusive é muito grande em crianças atualmente ainda, tá? Nos países subdesenvolvidos mais do que nos países desenvolvidos. Então, graças a uma campanha de vacinação, ao tratamento de água, o número de casos começou a cair, tá? No países que falam a língua portuguesa, né? Então a gente tem que falar que são de 15 a 150 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Vou trazer uns dados mais recentes do Brasil atualmente, tá? Então, o que é hepatite A? Hepatite A é uma infecção, né, provocada por um vírus, que é o VHA, que é o vírus da hepatite A. A gente sabe que existem vários tipos de hepatite B, hepatite C, né, que são transmitidas mais por via sanguínea e sexual, né. A hepatite B e C são hepatites que podem ocasionar, né, elas são doenças que podem ser crônicas, né, e que podem ocasionar muitas sequelas nas pessoas, diferente da hepatite A, que geralmente é uma doença viral que tem fácil recuperação. Então, a gente pode dizer que tem fácil recuperação, mas a gente tem muitas mortes ainda ocasionadas em crianças pela hepatite A, tá? Ela causa, né, ela se multiplica no fígado, esse vírus, né, causando uma inflamação, que a gente chama de hepatite, né, por isso que a gente fala. Geralmente ela tem um curso benigno, então isso quer dizer que as pessoas se recuperam, diferente dos outros tipos de hepatite, tá? Evolui para cura espontânea em 90% dos casos. Crianças muito debilitadas, em questões de vulnerabilidade, né, anêmicas, elas podem ter repercussões um pouco mais severas. Então, a gente sabe que, por conta disso, áreas mais vulneráveis, que são áreas que vão ter crianças com mais facilidade a ter esse tipo de infecção, eu posso ter um alto índice de morte ou de cronicidade dessa doença, tá? Como se dá a transmissão? A transmissão da hepatite A, ela se dá de pessoa
de água ou alimentos que estão contaminados com dejetos do vírus, e daí ela é muito frequente em países subdesenvolvidos, com precariedade de saneamento básico, e incide mais sobre crianças e adolescentes. 50% acontece antes dos 30 anos, e a gente vai ver que a partir de 2014, o Brasil adota, até então existia vacina, mas a vacina não era disponível pela rede do Sistema Único de Saúde. A partir de 2014, crianças até 1 ano recebem agora a vacina da hepatite A. Né? Então, tamanha a importância, né, dos casos de internação que tínhamos por conta desse vírus, ok? O diagnóstico, né, são solicitados alguns exames para detectar a presença do vírus, né, a amostra de sangue é coletada, o médico também faz o diagnóstico clínico, né, em crianças é muito comum as náuseas, vômitos, a pele um pouco amarelada e o aumento das enzimas hepáticas, tá? Em crianças de pele de raça negra, a detecção fica um pouco mais difícil para a detecção da icterícia, mas a icterícia na esclera é muito evidente. E o mal-estar, a dor abdominal, a náusea e vômito que essas crianças sentem podem levar a uma desidratação severa e muitas vezes uma necessidade de um tratamento mais intensivo. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Crianças que fazem ingestão de águas de rio, águas de poço, né? Tudo isso tem que ser investigado pelos serviços de saúde, se há saneamento básico na região ou no entorno onde que essa criança vive, né? Porque é muito comum hoje a gente às vezes passar despercebido, né? Ou haver uma dificuldade do diagnóstico. Complicações. Há complicações? Sim, um pequeno número de pessoas. A gente viu que 90% cursa a doença de modo benigno, né? Mas pode também acontecer que os sintomas ressurgirem depois de um determinado tempo, tá? Principalmente em crianças em que há uma anemia, uma vulnerabilidade, tá? É raro, mas a hepatite pode causar uma insuficiência hepática aguda e a perda repentina do funcionamento do fígado, que tem que fazer com que essa criança ou essa pessoa acometida vá para um transplante de fígado. Né? É claro que é a minoria dos casos, mas isso pode acontecer. E a dificuldade ou a demora na descoberta pode facilitar com que essa hepatite vá evoluindo. Então, a importância de se mapear, de saber em que local essa criança mora, essa família mora, se é uma área de vulnerabilidade, se é uma área em que há o uso da água de poço, de água de fonte, né, que é a maior causa de transmissão. Quais os sintomas? Então, pele e óleo amarelado, a gente vai ver uma foto, febre, dor abdominal, náusea, vômito, a urina pode se tornar muito escura por conta da bilirrubina, que por conta da a inflamação no fígado leva à degradação e à liberação de bilirrubinas dentro da urina, fadiga, cansaço, dor nas articulações, diarreia que se mantém até um mês. Então, esses sintomas muitas vezes podem ser confundidos inicialmente por uma virose, né? Então, por isso a gente tem que estar atento às áreas de vulnerabilidade, às áreas onde não há o saneamento básico. O tratamento, não existe tratamento específico, né? Então, a cura desse vírus vai acontecer espontaneamente, né? Então, a gente deixa com que o próprio corpo se encarregue de se livrar desse vírus, desculpa. Na maioria dos casos, em 1 ou 2 meses, o fígado já se recuperou completamente, tá? A gente fala que algumas coisas podem ajudar e acelerar esse processo de cicatrização do fígado, que é o descanso, a ingestão de comida leve e a hidratação, né? Diminuição do uso de medicamentos, principalmente se essa criança faz uso de medicamentos contínuos, porque a grande maioria dos medicamentos são degradados pelo fígado ou rim. E se esse fígado está com uma certa inflamação, ela vai ter uma dificuldade a degradar esses medicamentos. Então, a gente precisa fazer um repouso, às vezes até. A hidratação é importante e, por isso, muitas vezes essas crianças vão ser internadas. É importante saber de que muitos desses sintomas, eles se misturam. Então, assim, a descoberta inicial é a grande sacada, uma grande é importante a descoberta inicialmente e o tratamento correto inicial para favorecer o processo de cicatrização desse fígado, tá?
A prevenção. Se existe uma prevenção, a gente sabe a importância, né, das medidas de higiene universais. É importante saber que se uma pessoa está doente, ela manipula alimentos, né? Se ela está com diarreia, vômito, náusea, ela deve ser afastada desse processo da produção de alimentos. Então, restaurantes, lugares que manipulam alimentos têm que estar preocupados com isso, porque a transmissão orofecal lá também existe. A ingestão de água, né? Então, as águas tratadas, então o cuidado com águas de poço, com águas de rio, o cuidado do saneamento básico, né, por conta da contaminação dos alimentos, a vacinação das crianças que deve acontecer hoje de forma obrigatória, o que a gente tem visto agora uma baixa adesão às vacinações por conta da pandemia, né? Muitas mães estão com medo de levar as crianças, que as crianças fiquem doentes e que isso favoreça uma infecção ao coronavírus, o que não é verdade, então a gente precisa estar atento a isso. A imunização passiva por imunoglobulinas, né, em casos secundários, em casos em que a gente haja, né, onde a gente começa a perceber que numa comunidade existem muitos casos, as crianças podem ser imunizadas profilaticamente com imunoglobulinas para facilitar a recuperação do fígado, tá? Esses são casos muito específicos. Evitar a alimentação com carnes e peixes crus. Então, os peixes, principalmente, eles têm um alto índice de contaminação com esse vírus, então a gente tem que tomar muito cuidado. É importante dizer que o vírus da hepatite ele permanece nos alimentos em superfície durante muito tempo. Então, o congelamento, às vezes, dos alimentos não favorece o desaparecimento do vírus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam, mas eu congelo o alimento. Isso não quer dizer que os vírus vão morrer, tá? Tem alguns estudos dizendo que o vírus da hepatite ele pode sobreviver a baixas temperaturas, tá? Ter cuidado com frutas, verduras, né? Principalmente com a água, né? Lavar. A gente fala, vou lavar, mas a água está contaminada. Então, a gente não favorece esse processo. Aqui a gente traz a epidemiologia, né? Dizendo que cerca de quase 1,5 milhões de casos, né? Principalmente em países em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos, os casos são menores, porque a gente sabe que a rede de tratamento de água e esgoto é muito mais avançada. Tá? A gente tem um dado aqui de 2007, mas eu vou trazer um dado mais recente, né? 10 casos, de 10 a 15, até 150 casos, dependendo da vulnerabilidade da população. E é claro que dentro do Brasil, as áreas mais vulneráveis no nosso país são Norte, Nordeste, né? E os casos lá podem chegar até 300 casos a cada 100 mil habitantes. O que a gente sabe que em Minas Gerais esses casos também são razoavelmente alto comparado ao Brasil, ao Sul e ao Sudeste. Eu trouxe dados mais recentes, né? Então, no Brasil, a gente sabe que essas doenças de contaminação orofecal, diarreias, as parasitoses e a hepatite A está incluída nisso. Eu quis falar dela porque eu acabei não passando por ela quando a gente falou das parasitoses, né? Elas foram responsáveis por 87% das internações causadas pelo saneamento ambiental inadequado no período de 2000 a 2013. Então, se a gente pensar que quase 90% das internações de crianças são ocasionadas por diarreias e por doenças ocasionadas por falta de saneamento básico. Então, isso é muito gritante no nosso país, tá? A progressão. O vírus é ingerido, né, através da água. O período de incubação é cerca de um mês. No intestino, ele infecta os enterócitos, entra na mucosa intestinal, dissemina-se pelo sangue e vai parar nos hepatócitos no fígado. O período de incubação pode chegar de 2 a 6 semanas. O vírus ele permanece isolado nas fezes por 15 dias, né? Então, por 15 dias, essa pessoa é transmissora do vírus para outras pessoas. Qual a nossa expectativa? Olha meus cachorros, perdão. Que a gente não precise, que ele não entre no organismo, né? A maioria das pessoas com hepatite A se recupera dentro de 3 meses. Quase todos os pacientes melhoram em 6 meses, em algumas raras exceções. Além disso, o risco de morte de hepatite é muito baixo, né? Somente quando a gente tem hepatite fulminante ou quando a gente tem um grau de vulnerabilidade maior e de enfraquecimento desse organismo que recebeu esse vírus, tá?
Ele mantém a estabilidade até por 3 horas a 25 graus, num pH de 3. Ele é estável ao aquecimento, então a gente sabe, então, baixas temperaturas e altas temperaturas, né, 60 graus não mata o vírus. A gente sabe que ele é inativado pelo hipoclorito e pela autoclavação. Então, a importância de lavar os alimentos com hipoclorito ou com uma água tratada, né, o uso do cloro à lavagem das verduras, frutas que vão ser consumidas. A gente falou que na parasitose também é importante a prevenção, né, lavando corretamente os alimentos. Aqui, ó, mais da metade vai ter a coloração da pele amarelada, né, ou a esclera amarelada. A gente chama isso de icterícia, ok? A vacinação, ela acontece a partir dos 12 meses, em 2 doses, né, com intervalo de 6 meses entre elas, tá? Então, 1 ano e 1 ano e meio a criança vai receber a vacina. Após, né, então, quem nasceu antes de 2014 e não recebeu essa vacina, a gente sabe que depois da adolescência, dos 20, 30 anos, a chance de pegar a hepatite A ela é menor. Mas a gente não teria acesso a essa vacina na rede do Sistema Único de Saúde. Aí só, se você quiser tomar vacina, só na rede particular, ok? Então, a gente, assim, vacina as crianças, começou a vacinar as crianças a partir de 2014, no Brasil. Então, aqui tá, né? A gente tem a contaminação dos fômites, a transmissão interpessoal, pensando que a pessoa que está com hepatite durante 15 dias elimina o vírus nas fezes, né? Então, se eu tenho uma pessoa que prepara alimentos, eu posso contaminar os alimentos, posso contaminar frutas e saladas e a água que pode ser contaminada. Então, a principal fonte de contaminação é a água e alimentos contaminados, mas também pode existir a transmissão interpessoal. Então, por isso que se eu descobrir um caso índice, eu tenho que cuidar, né? É uma doença que deve ser notificada e que deve ser atentada pela equipe de saúde, pela equipe que acompanha aquele ambiente, aquele entorno, aquela água, saber, né, que tipo de água está sendo consumida, tá bom? Eu trouxe aqui alguns dados bastante recentes de um estudo de 2018, 2019, mostrando aqui assim, ó, aqui é o índice de tratamento de esgoto e a prevalência de casos, né? Então a gente tem ainda casos onde esgoto é tratado, porém aqui, ó, a prevalência de casos graves, né? Então a gente tem casos mais graves, olha aqui, ó, a quantidade de casos onde o tratamento de esgoto é quase zerado. Então a gente sabe que aparecem casos, porém são casos mais leves. Os casos mais graves se concentram em áreas onde o esgoto não é tratado, tá? Aqui, a cobertura de lixo, a cobertura de coleta de lixo e a incidência da hepatite e prevalência. Então, áreas onde o lixo não é coletado, não é tratado, né, ou uma coleta ineficaz, onde o lixo fica muitas vezes na comunidade, os casos de hepatite A eles aumentam, né? Então, a gente sabe a importância que tudo está relacionado com a gestão, a produção do lixo, a coleta do lixo, o tratamento do esgoto, né? Então, quanto tudo isso é importante para vocês, para que a gente, né, se preocupe com isso dentro das populações. E aqui um último dado, a taxa da coleta seletiva ou de reciclagem, né? Então, áreas onde existem coletas seletivas, os casos são muito mais baixos do que em áreas onde não existe coleta e não existe coleta seletiva do lixo. Então, a preocupação do lixo, a preocupação com o ambiente, fazendo com que haja um impacto no aparecimento das doenças ocasionadas pela contaminação de água e de alimentos. Tá bom? Então, portanto, né? Então, vamos fazer aqui uma conclusão da nossa aula. Reduzir a poluição das águas, o tratamento de esgotos sanitários também reduz a prevalência da hepatite A e de outras doenças diarreicas da infância, uma vez que ela remove a carga viral presente nos efluentes dessas águas e na contaminação do entorno e dos alimentos que podem acontecer ao redor. Tá bom, gente? Essa é a reflexão que eu queria para a aula de hoje. A nossa aula já deu aqui 20 minutinhos. Eu vou trazer mais algumas reportagens para que a gente possa ver, né, as áreas de vulnerabilidade, a índice de mortalidade, a gente já falou do índice de mortalidade infantil, né, o impacto disso com relação à gestão do ambiente, para a gente poder entrar e falar mais um pouquinho de sustentabilidade agora no mês de novembro.
tá bom? Um beijo para vocês, com muitas saudades, né? E até a nossa reunião presencial. Espero que a gente possa ter mais pessoas na reunião presencial para a gente poder matar a saudade aí e conversar um pouquinho mais, tá? Um abraço a vocês.